Pessoal, infelizmente a gente começa esse editorial com um dado muito alarmante e com uma notícia grave demais também. A gente precisa falar sobre a violência contra as mulheres, o que é uma coisa que, sabe, a esquerda promete que vai combater, mas não está combatendo. O último dado informado é que a violência contra as mulheres, inclusive o feminicídio, registraram um aumento em 2023 e foram 1.467 vítimas de feminicídio, ou seja, quase 1.500 mulheres perderam a vida no ano passado. Os dados desse ano ainda não foram liberados. E sabe, a gente começa a perceber que esse tipo de situação precisa de conscientização, precisa aumentar a pena para qualquer tipo de agressor contra as mulheres. O homem tem por obrigação, sabe, até natural de cuidar das mulheres e não de agredi-las. E hoje, essa estatística, sabe, tenebrosa do feminicídio alcançou a família de um deputado que eu respeito demais, que é o Gilberto Catani, do Mato Grosso. Ele que, infelizmente, hoje perdeu a sua filha, né? Uma moça promissora demais, empresária, e, sabe, eu já tinha até acompanhado algumas postagens dele sobre ela, que ela ganhou prêmios na produção de queijos. 26 anos. Foi encontrada morta hoje lá no Mato Grosso. Filha do deputado do PL, o Gilberto Catani, é assassinada em Mato Grosso. A filha do deputado estadual Gilberto Catani, do PL, em Mato Grosso, a jovem Raquel Catani, de 26 anos, foi encontrada morta em sua casa na zona rural em Nova Mutum, cerca de 264 quilômetros de Cuiabá. As investigações apontam que ela foi morta com arma branca. Não se sabe ao certo o tipo de arma que foi utilizado. Na casa onde ela estava, há sinais de violência. TVs quebradas, foi levado celulares, foi levado uma moto da jovem também. E assim, a única coisa que a gente pode falar aqui é desejar do fundo do coração que Deus conforte o coração do Gilberto Catani e de todos os familiares, que é uma coisa, sabe, gravíssima. É uma coisa assim que, sabe, toca muito no coração de qualquer pai de família, de qualquer um que, sabe, tem sã consciência da dor, imagina a dor que o Gilberto Catani deve estar sofrendo agora. Então, nossa solidariedade aqui do canal ao Gilberto Catani e à família, e que tragédias como essa sejam extirpadas do nosso Brasil. É uma tragédia, sabe, sem precedentes. E o pior de tudo é que não estou politizando esse caso, mas a gente precisa falar disso, né? Do quanto as políticas pelas mulheres estão sendo deixadas de lado. O quanto os ataques, né, a zombaria continua crescendo. Vou trazer para vocês, por exemplo, uma publicação da própria Damares Alves, ela que já foi vítima de violência. E o Noblar, né, um blogueiro aí da esquerda, da extrema esquerda, tirou onda com esse caso. Na hora dos tiros, Trump diz que sentiu a presença de Deus ao seu lado. No alto de um pé de goiaba, a atual senadora Damares Alves teve uma conversa com Jesus. Lembram? Pelo jeito, Deus é o interlocutor assíduo da extrema esquerda. E a falta de moral é um sintoma assíduo da extrema esquerda ou dos blogueiros da extrema esquerda. A Damares escreveu o seguinte: na semana em que recebemos o relatório que cresceu no país o abuso de crianças e mulheres, um jornalista, né, vem e faz uma piada com o abuso que ela sofreu na infância. O Brasil inteiro sabe porque eu estava naquele pé de goiaba. Enquanto estes homens sem caráter ficarem zombando assim de uma menina vítima de estupro, a violência só crescerá no Brasil. Alguém aí, por favor, marque esse indivíduo e diga a ele que venha pessoalmente falar comigo, e eu vou relatar a ele o que sofri e o tamanho da minha dor e como dói também esse tipo de fala. Covarde. Zombar de minha história nas redes sociais é pura covardia. Venha aqui pessoalmente. É contra agressores como ele que luto todos os dias. Ou ele acha que o que ele fez não foi uma agressão? Covarde. E aqui mando um abraço a todas as mulheres e crianças vítimas de violência sexual
E apelo para que não tenham medo de denunciar. Fiquem tranquilas, pois são poucos jornalistas que fazem isso. Você pode chamar de jornalista nesse caso, né? E para os demais seguidores, né, seguradores, digo que se vocês souberem de alguém que estiver vivendo um ciclo de violência, se for criança, ligue para o número 0100, para o número 100. E se for mulher, ligue para o número 180. Mas saibam que eu estou aqui também à disposição para acolher as vítimas de violência. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. É algo gravíssimo e não alcança mulheres de direita, mulheres de esquerda. Na minha visão, mulheres são simplesmente mulheres. A Janja também foi vítima, né, de uma conversa torpe. E até quem entregou, né, essa violência foi uma outra mulher que denunciou ter sido vítima de violência e que simplesmente a Polícia Federal entendeu que não. O filho do Lula xinga a Janja em mensagem no WhatsApp. Veja o print. E aqui ele fala com a sua ex-companheira, a qual acusa ele de agressão, né? Que diz o seguinte: vai fazer o que hoje? Ele escreveu: tô indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde vou ver meu pai. A companheira, né, do filho, do Luiz Cláudio, filho do Lula, responde: que chique, queria um café preto. E aí ele responde: a P, né, vai estar junto. Então, assim, a visão aqui, embora esteja apagado, provavelmente ele falou a palavra puta, né? Em uma mensagem no WhatsApp, o empresário Luiz Cláudio da Silva, filho de Lula, xingou a primeira-dama de Janja de puta e oportunista. Um print obtido pela coluna revela o diálogo entre Luiz Cláudio e a sua, então, esposa, a médica Natália Quincariol. A conversa faz parte de um acervo de arquivos relacionados à investigação sobre violência doméstica que envolve o caçula do presidente. Sabe o que eu acho impressionante aqui? Assim como aconteceu no caso da Natália Quincariol, nenhuma mulher de esquerda prestou solidariedade. Nenhuma. No caso da Janja, todo mundo em silêncio. Alguns da direita zombando, né? Falando que foi até um momento de lucidez do Luiz Cláudio, não sabe se critica ou se concorda. Então, se você tiver um pingo de moral, você vai criticar, independente se ela é de direita ou de esquerda. Então, assim, eu tento prezar aqui no nosso canal, e eu sei que esse vídeo é um vídeo mais chato que eu estou fazendo, porque eu estou tentando falar a real com vocês aqui. O fato, né, que a gente tem que discutir aqui é que mulheres devem ser respeitadas, seja de direita ou de esquerda. E que as mulheres que estão abandonando a Natália Quincariol, ninguém falou, mexeu com uma, mexeu com todas, nem ninguém solta a mão de ninguém. E a mesma coisa aconteceu com a Janja agora. A Janja vai sentir, né? Foi exposta ao ridículo aqui pelo filho do Lula. Ela vai sentir que nessa ela vai estar sozinha, porque aquelas feministas que lutam pelas mulheres preocupam-se com quem é o agressor, porque a depender de quem seja, não podem falar absolutamente nada, né? Pelo menos essa é a minha visão. Vamos falar de política agora, né? Que esse editorial já está tenso. É o seguinte, notícia maravilhosa. A Sabesp foi privatizada por 14,8 bilhões. Foi a maior oferta de saneamento da história. A Equatorial, que é uma empresa também que trabalha no setor energético, foi uma que fez a maior oferta, 15% foi para ela. É uma vitória do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas aqui arrebentou. Tá? É uma pauta, uma promessa de governo, é um projeto que ele vem lutando desde o primeiro dia do seu mandato e, assim, ele mostrou que realmente ele veio para fazer a diferença e conseguiu. O grande lance é que existe aquele partido do atraso, né? Que sempre vai contra o que é o progresso da nossa sociedade. E ele tentou reverter o negócio no tapetão. Mas essa situação eu vou comentar com vocês, essa decisão do Barroso, que para mim foi a decisão certa, acertada, e o Zema, depois dessa decisão do Tarcísio, reconheceu. Tarcísio é o nome mais forte para a direita em 2026. Então, assim, Tarcísio vem se consolidando cada vez mais. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, voltou a se colocar em segundo plano na disputa presidencial de 2026
e reforçou que o nome mais forte da direita é o Tarcísio de Freitas. O chefe do executivo mineiro é um dos cotados para a disputa do Palácio do Planalto, mas o herdeiro do bolsonarismo deve ser o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Inclusive, tem uma costura aqui do Zema ser vice na chapa do Ronaldo Caiado, né? Então, tá se analisando essa situação, mas a gente sabe, Tarcísio candidatar não tem para ninguém. E aí, como eu disse, o Barroso decidiu sobre essa privatização da Sabesp. E, gente, cara, eu sei que vocês ficam bravos comigo, eu sei que vocês não gostam muito de quando eu tenho esse posicionamento. Cara, eu tenho esse posicionamento mais sensato, eu sou assim, aí vocês ficam, você é um isentão. Cara, mas quando o cara acerta, eu vou criticar para quê? O Roberto Barroso acertou na decisão. E para mim, o que é certo, independente de quem faça, e o que é errado, independente de quem faça. Barroso rejeita pedido e mantém o processo de privatização da Sabesp. Foi contra o PT e acertou a mão. Não vou falar que o cara acerta todas, mas a que acerta, a gente tem que ter moral para falar sei lá o que eu faço aqui, um comentário real, né? Não é jornalismo, um comentário real do que está acontecendo. Eu acho que se você me procura aqui, você quer pela verdade. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido feito pelo Partido dos Trabalhadores para suspender o processo de privatização da Sabesp, previsto para ser concluído na próxima segunda-feira. Barroso, e isso aqui foi perfeito, considerou que não estão preenchidos os requisitos que justificam uma decisão liminar durante o regime de plantão. Segundo Barroso, não compete... presta atenção, cara, isso aqui tinha que ser uma lição de vida para esses ministros do Supremo. Não compete ao Supremo arbitrar a conveniência política e os termos e condições do processo de desestatização da Sabesp. Meu Deus, é só isso que o Supremo precisava fazer, decidir como juiz e não como um parlamento. Está perfeita a decisão do Barroso e eu tenho que falar, isso aqui é o que qualquer advogado sensato esperaria de decisão. Então, mantém-se a Sabesp, porque a conveniência política não é atributo do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui marca um ponto importante, marca um ponto aqui de disruptura entre o ativismo judicial desembrenhado que os ministros do Supremo Tribunal Federal vêm fazendo, inclusive contra opositores políticos, e mostra que uma ala do Supremo Tribunal Federal não está gostando, dessa visão, porque a corte, de um tempo para cá, a popularidade dela despencou, menos de 14% da população, e isso é alguns petistas desvairados que estão ainda com uma visão positiva sobre o Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Roberto Barroso mostra para mim uma disruptura aqui, né, desse ativismo político. Foi uma decisão sensata, foi uma decisão coerente e tem os meus parabéns à decisão do Roberto Barroso, tá? Vamos lá, outro ponto agora, vamos falar desse abuso aqui. Para mim, isso aqui é um abuso, tá? Isso aqui é o tipo de coisa que, mancha a imagem e a honra do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal informou a Alexandre de Moraes que não conseguiu extrair os dados do celular do Felipe Martins. Isso é insano. Em um ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal informou não ter conseguido extrair dados do celular de Felipe Martins. O aparelho foi levado pela Polícia Federal em 8 de fevereiro, data na qual o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais foi preso, tá? Por supostamente fazer parte do que seria uma tentativa de golpe. Está preso ilegalmente, injustamente, e aqui o Supremo Tribunal Federal criou uma nova modalidade, a modalidade da prisão com provas de inocência. É insano isso aqui, tá? Então, agora não tem os dados do Felipe Martins, não conseguiu acessar, ou provavelmente não tinha dados, né, que possam incriminá-lo. E foi uma situação atrás da outra, demonstrando que realmente o que vem acontecendo é um arbítrio sem precedentes em relação às decisões contra opositores políticos do Supremo Tribunal Federal. Essa frase por si só é uma violação a uma democracia. Opositores políticos do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus.
Vejo vocês daqui a pouco no próximo editorial.